funcionamento das guias meio-fio, dos passeios ao estabelecimento, salvo aquelas correspondentes aos locais de acesso de entrada e saída de veículos. Parágrafo único. As calçadas limítrofes que servem de acesso a veículos automotores deverão ser demarcadas em toda a sua extensão com faixas para passagem de pedestres pintadas no solo na cor amarela. Artigo 3º. Caberá ao Departamento de Trânsito a fiscalização e cumprimento desta lei. Artigo 4º. Em caso de descumprimento, os infratores estarão sujeitos às penalidades a serem regulamentadas pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias após a publicação dessa lei. Artigo 4º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das reuniões, 6 de dezembro de 2010, autoria do vereador Mauro Duarte. Posso? Olá, o vereador Mauro. Eu acho que já ficou bem explicado aqui a leitura que eu fiz. Mais uma vez, eu quero repetir aqui. A gente poderia, se a gente pudesse colocar no projeto algum tipo de penalidade, de multa para a empresa, o dono de posto de gasolina poder pagar em caso de descumprimento, seria muito bom. Mas o vereador não tem essa autonomia para colocar multa em projeto de lei. Por isso, eu tive que colocar o artigo 4º, onde vai ser regulamentado pelo Poder Executivo. Mas se o Poder Executivo não regulamentar e não fiscalizar, nada vai acontecer. Eu fiz essa lei, esse projeto de lei, no caso pensando em alguns postos de combustível em São João del Rei. Vou citar como exemplo, lá na Avenida Leite de Castro ali, tem alguns postos de combustíveis onde os veículos vêm pela avenida e já entram direto no posto de combustível. E às vezes é uma entrada tão grande que chega a 30, 50 metros, e os veículos vêm em alta velocidade e entram mesmo como se fosse uma continuação de uma via pública, como se fosse uma rua. E não é, ali já é um pátio do posto de gasolina. E essa rua, com certeza, quando ele sai da rua para entrar nesse pátio, ali tem pedestres que estão passando, estão atravessando e tudo. Eu já presenciei um acidente acontecido na Leite Castro e já quase vários acidentes aconteceram se as pessoas não tivessem um pouco mais de atenção. Então eu acho que tem vários postos de combustível na cidade, acho que na grande maioria não tem isso, só a entrada realmente para o veículo, uma parte demarcada para o veículo entrar e sair. O veículo, quando ele está entrando numa garagem, quando ele está entrando num posto de gasolina, ou seja, quando ele está entrando num local que não é a via pública, a preferência é do pedestre que está ali atravessando, que está andando. Então é uma maneira realmente de tentar colaborar com a questão do trânsito da cidade e principalmente com a valorização ali da vida do pedestre, que está ali indefeso, se colocando ao contrário de um veículo, né, que vem em alta velocidade e pode acabar acontecendo realmente um atropelamento. A intenção é só essa, eu peço o apoio dos colegas. Vereadora Vera. Vereador Mauro, mais uma vez a gente observa, né, que o nosso plano diretor também não é cumprido. Se realmente o plano diretor tivesse cumprido, com certeza não precisaria de um projeto desse jeito, né? E mais um projeto que nós vamos lançar aí, né, e que não vai ter fiscalização. Haja visto aquele posto que tem da central, né, que adentrou lá na rua, aquela polêmica que houve no rádio, na justiça, está lá funcionando, né, ficou bonito na realidade, mas avançando para a rua, né, a gente tem que desviar o carro quando a gente passa lá por perto. Então eu acho assim que realmente nós estamos aqui hoje parecendo Jeremias, né, o muro das lamentações, lamentando tudo. Eu acho que dá até para escrever um livro e colocar aí, né, publicado nos jornais da empresa, realmente, né? Então, o que se vai fazer? Vamos aprovar o projeto e ficar de cima realmente, senhor prefeito, para sancionar e fazer cumprir. Muito obrigada. Vereadora Silvia. Vereador Mauro. Salvo engano, existe essa lei aqui na Câmara Municipal de São João del Rei, da década de 80. Depois você dá uma verificada, porque eu me lembro, quando eles instalaram aqui esse postinho deixado, havia ali as calçadas, ali não havia calçada, que era um terreno baldio, era uma casa velha que foi demolida. Mas eles fizeram as calçadas e ali no posto Max também, na Avenida Tiradentes, na Rua Maria Tereza, com as entradas determinadas, porque isso é uma exigência legal e essa lei é uma lei municipal. Depois eles fizeram
ninguém toma conta, ninguém vigia, tanto faz. Foram lá e quebraram as calçadinhas de novo e deixaram a rampa na área total do posto. A gente vai votar, vai aprovar, mas eu tenho quase certeza que essa lei já existe aqui. É cidade sem lei, velho. Em votação, o projeto 6038. Só para me concluir, presidente, Não, é mais uma demonstração aí, tá vendo? Que a Câmara Municipal, ela tenta, ela trabalha. Só que não tem como a gente, nós, né, vereadores, ir lá e fazer cumprir. A gente não pode chegar lá no dono de combustível, no posto de combustível, entregar a lei para ele, falar, ô fulano, ó, constrói aí. E o cara, se bobear, ainda vai rir da cara da gente, ele fala, vai tomar conta lá do seu serviço em outro lugar. Aqui não, meu filho. E, infelizmente, a gente fica nessa situação. Então, eu acho que a Câmara tem desenvolvido o trabalho, só que, infelizmente, a gente encontra os obstáculos. Eu vou fazer um questionamento aqui diante da fala de todos os senhores colegas. Será que essas pessoas também estão recebendo essas leis para colocá-las em prática? Porque muitas das vezes a gente vota aqui e a coisa pode estar parada dentro de uma gaveta dentro da prefeitura. Pelo que eu estou percebendo, eu sou testemunha, além de ser vereador, todo mundo sabe, eu sou gerente da empresa de ônibus. Qualquer lei, dos 10 anos que eu estou em São João del Rei, qualquer lei que era relacionada ao transporte coletivo, eu sempre recebi uma carta da Prefeitura Municipal, um ofício com a lei dentro. Eu sempre recebi, sempre. Não, sempre. Inclusive, essa última, continua. Inclusive, essa última que foi votada, que inclusive de autoria foi minha, chegou um ofício lá na Presidente, eu estava de férias, chegou um ofício, quando eu cheguei, estava em cima da minha mesa. Um ofício da Prefeitura Municipal caminhando a lei que fazia referência ao transporte coletivo. Então eu quero acreditar que eles continuam enviando essas leis. os supermercados, pelo que eu sei, não recebeu nessa colinha de plástico, não. E as indicações da Câmara Municipal também, eu recebo todas. Todas as indicações que são feitas aqui na Câmara, que dizem questão do transporte coletivo, elas chegam lá na empresa. Então, eu quero acreditar que está sendo encaminhada as leis. Vamos olhar os senhores vereadores aí, né, que são os propositores, verificam para a gente poder, inclusive, saber, né, ok? Em votação, o projeto 6038, aqueles e aquelas que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Projeto 6037, do vereador Mônica. Projeto de lei número 6.037, que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustíveis e da outras providências. Artigo 1º. Fica proibido o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustíveis, bem como nas lojas de conveniências, bares e lanchonetes instalados dentro dos postos de combustíveis no âmbito do município de São João del Rei. Artigo 2º. Os estabelecimentos referidos no artigo anterior deverão afixar em suas dependências de forma ostensiva e legível a proibição de que trata essa lei no prazo máximo de 30 dias a contar da sua publicação. Artigo 3º. Em caso de descumprimento, os infratores estarão sujeitos às penalidades a serem regulamentadas pelo Poder Executivo no prazo de 30 dias após a publicação dessa lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 2010, autoria do vereador Mauro Duarte. Palavra do vereador Mauro. Eu fiz a seguinte justificativa aqui. Está tornando-se costumeiros encontros de jovens em postos de combustíveis. Esses encontros estão se transformando em aglomerações com algumas consequências preocupantes. O álcool é considerado por especialistas da área médica a pior de todas as drogas, principalmente porque pode ser comprado e ingerido à vontade. Além disso, seu preço é barato, possibilitando a compra por grande parte da população. Por todas essas facilidades, o álcool tem estreita ligação com a violência e é responsável direto por numerosos acidentes e mortes no trânsito. Esta lei visa dispersar essas aglomerações de jovens e principalmente reduzir a combinação entre bebida alcoólica e volante, onde as pessoas desrespeitam as regras de trânsito, como estacionamento em locais proibidos, além de acidentes e ainda lixo e garrafas jogados nas ruas e algazarras. Salientando também que o município estará defendendo a segurança, o sossego, a ordem e a saúde pública e evitar ainda que haja perturbação e ruídos durante o horário da lei do silêncio. Eu quero deixar bem claro aqui que essa lei, no caso, ela proíbe
apenas o consumo dentro do posto de combustível. Se a pessoa chegar lá e ela adquirir uma caixa de cerveja de latinha, se ela comprar uma garrafa de alguma coisa, ela pode comprar e levar para casa dela, ir para algum lugar que ela vai beber. O negócio é apenas não consumir dentro dos postos de combustíveis por esses motivos que eu já expus aqui. Inclusive em outras grandes cidades já está se virando rotineiros encontros justamente em postos de combustíveis. Muita gente se reúne no posto de gasolina, onde tem ali um bar, uma loja de conveniência, alguma coisa assim. Inclusive passou no próprio Fantástico há pouco tempo atrás, o pessoal saía de uma faculdade, ia para um posto de combustível do lado, e ali virava realmente uma baderna, uma bagunça. E no próprio posto de combustível, as pessoas iam lá já para desfilar com os carros bonitos, os carros limpos, aquela coisa toda e tal, e consumindo a bebida alcoólica ali, e aí da bebida alcoólica vai já para outras coisas. O objetivo principal realmente é proibir o consumo nas dependências dos postos de combustíveis. Conto com a colaboração também dos demais colegas. Vereadora Vera, em seguida, vereadora Silvia. Vereador Mauro, apesar de ser uma legislação para empresa privada, eu concordo com o senhor nesse sentido da bebida. Mas é um pouco polêmico também, por exemplo, no caso de um restaurante que tem posto. Porque aqui em São João nós temos um restaurante que tem um posto logo na frente. Eu não sei como ficaria nesse caso aí, o Barra 10 também, parece que tem um restaurante, sim, um barzinho, e um posto esquina. Eu não sei como ficaria. Eu vou provar, eu sou contra a bebida radicalmente, eu acho que deveria ser bebida somente em bar ou mesmo em restaurante. Eu só estou fazendo esse questionamento, sabe? No posto, onde tem o restaurante, o barzinho, né? E esse posto de gasolina. Só isso que é o meu questionamento. Mas eu vou provar. Mais uma lei que já existe. Existe. Aqui no postinho, na minha década de 80, havia uma espécie de um barzinho, quando eles fizeram o postinho, onde fica aquele lava-jato, vocês vão se lembrar disso, né? Havia ali um barzinho e se vendia bebida alcoólica e ali era um point de encontro. Inclusive eu tenho algumas fotografias da minha juventude com a turminha ali. Era um ponto de encontro dos jovens e tal. Essa lei foi feita também para atender ao Código Nacional de Trânsito, que proibiu. Depois os donos de posto, eles ganharam uma liminar de que poder-se-ia vender, comercializar e consumir bebidas dos postos que não estivessem nas estradas, que fossem na zona urbana. Mas essa lei aqui em São João, ela fez fechar esse point lá no postinho. Então eu acredito que essa lei esteja em vigor. E se está havendo consumo e comercialização de bebida alcoólica em estabelecimentos agregados a postos de gasolina, estamos obedecendo a legislação. Só uma parte, eu conversei com o ex-proprietário do postinho aqui, fechado, semana passada. Ele me falou o seguinte, que existiu há alguns anos atrás, não na década de 80, mas há alguns anos, quando ele era dono do posto de combustível, um TAC com o Ministério Público, onde seria proibido esse consumo de bebida alcoólica e tal, não sei o quê. Mas pelo que ele falou, parece que na época quem assinou o TAC, esse negócio todo, parece que o promotor já foi embora da cidade e tal, e a coisa voltou a ser como era antes. Então que a proibição parece que ou passaram por cima dela, ou já caiu no esquecimento, e aí já voltaram a consumir bebidas alcoólicas. E inclusive ali, eu não ia nem citar assim diretamente, mas como a senhora citou,